Meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor para todos. Aqui nós vamos meditar um pouquinho, irmãos, na palavra do Senhor, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 11. Amém? Vamos ler aqui devagarzinho, que é para a gente entender. Aqui no epígrafo da palavra diz assim, a besta que subiu da terra. Amém? A besta que subiu da terra. Então diz assim o versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cujas chagas mortal foram curadas. Presta atenção, irmãos, que é para depois você ver alguém adivinhando CPF, RG, nome, você não se confundir, porque às vezes é Deus e às vezes não é Deus, viu? E o versículo 13 diz assim, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus a terra à vista do homem, e enganará os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que receberá a ferida de espada e vivia. A besta que recebia ferida de espada e vivia. O 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorasse a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aqueles que têm entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém, meus amados? Olha, nós devemos estar aptos, irmãos. O versículo 13 aqui, o que está falando, olha. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz cair do céu à vista do homem. A palavra do Senhor fala que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo
como leão. Tem Bíblia que diz bramando como leão, buscando ou procurando a quem possa tragar. Ao nosso redor está o exército de anjos do Senhor para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando você ouvir que alguém está revelando CPF, RG, nome de casa, você acha que o inimigo não sabe o nome da sua casa? Ele não sabe o seu endereço? Ele sabe. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rungindo como leão. Ele só não lê o meu pensamento e o teu pensamento, irmãos. E nem sabe também o nosso futuro. Mas o que já passou na nossa vida, ele sabe o dia que foi feito o nosso documento, ele sabe o dia que nós nasceu ou nascemos. Amém? Ele sabe. Então vamos ficar atentos, irmão, para essas pessoas que vêm por aí revelando CPF para ganhar nome e dinheiro. Dinheiro. Amém? Buscar sabedoria, pedir sabedoria a Deus. A Bíblia diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus, o dom do discernimento, para nós saber quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Amém? Você lembra que quando lá no livro de Jó, quando os discípulos vieram se apresentar para Deus, quem veio no meio dos discípulos? Satanás. Satanás veio no meio dos discípulos. E quando os discípulos chegaram e se apresentaram para Deus, ele também apresentou-se para Deus. Os discípulos vieram entender que Satanás estava no meio deles, quando o próprio Deus olhou para Satanás e disse: e tu, de onde vem, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. E Deus disse: tenha observado o meu servo Jó? Ele disse: sim, mas ele é fiel a ti, porque tudo o que ele precisa tu dá em abundância. Mas deixa eu tocar para ver se ele não nega o teu nome. E Deus permitiu. Então vamos ficar apto, vamos ficar atento para tanta coisinha que a gente vê hoje nas igrejas, irmãos. O povo está confundindo, irmãos. É unção com emoção, né? Se louva, canta um hino mais agitado um pouquinho, o povo já começa a dançar, parece que está na boate, esquece que está na igreja e parece assim que lembra o tempo da boate, né? Porque a verdadeira unção de Deus, você pode estar de olho fechado lá na sua cadeira, na sua casa, sentado, irmãos, ou lá na igreja, onde você estiver, ligado com Deus. De repente o Espírito Santo, você fala em mistério, você sapateia. Essa é unção. Essa não é emoção que com toque de música já te agita, não. Amém? Então vamos prestar atenção, irmãos. Não vamos ser meninos. Não. Vamos agir como adulto, como servo do Senhor. Aleluia. Tá um vandalismo, você vê nas redes sociais, acaba plantando bananeira de perna para cima, pedalando de bicicleta de perna para cima. Irmãos, isso é uma pilantragem dentro das igrejas tão grande que Deus está vomitando esse tipo de safadeza dentro das igrejas, irmãos. Eu chamo safadeza, porque não tem nada de Espírito Santo aí, irmãos. Nada de Espírito Santo. Né? Então, a Bíblia diz que é lícito que venha os escândalos. Escândalo não é só adultério, não, irmãos. Escândalo não é só o pastor se desviar da igreja e tomar cerveja, não. Ou fumar maconha, não. Escândalo é vandalismo dentro das igrejas. Usando o nome de Deus sem ser Deus que está mandando. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe
Em nome de Jesus, essa palavra eu deixo para a vossa meditação nesta noite.